Olá, amados, vamos abrir o nosso coração para a mensagem da Palavra de Deus. Quero convidar você a tomar a sua Bíblia e encontrar o livro de Atos, capítulo 16. Nós vamos ler do verso 19 até o verso de número 26. Atos 16, do 19 até o 26. Acompanhe comigo essa leitura. Diz assim: Quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça. A presença das autoridades, levaram à presença das autoridades, verso 20, e levando-os aos magistrados disseram: Esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar nem praticar, porque somos romanos. Então a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Muito bom, linda história, não é? Palavra linda do Senhor. Quero enfatizar esta frase: oravam e cantavam louvores ao Senhor. Este é claramente um texto que tem por objetivo nos inspirar e nos encorajar a um movimento de perseverança e a enxergarmos as adversidades com corações alegres. Filipe era a primeira cidade da Macedônia que Paulo e Silas pararam para evangelizar. Depois de uma visão que eles têm, ou que Paulo tem em Trode, de um jovem macedônio dizendo: venha para a Macedônia e nos ajude. Paulo então vai, Paulo e Silas obedecem a Deus, e Deus mudou, a direção que Paulo e Silas queriam ir, Diz o texto que o Espírito Santo havia impedido que Paulo e Silas seguissem o seu plano original e que eles cumprissem o plano de Deus para a vida deles. Aí a fé genuína, somado ao temor do Senhor e um coração obediente, move aqueles dois discípulos a um sentido totalmente contrário, certamente um caminho ao desconhecido. Seu primeiro encontro lá em Filipe, então, já é com um grupo de mulheres. Eles saem da cidade um pouco e vão a um lugar na beira de um rio, onde havia um grupo de pessoas orando, um local de oração, E ali, dentre essas mulheres, eles encontram Lídia, que diz o texto que por obra do Espírito Santo tem o seu coração aberto ao Evangelho e se converte, tanto ela como a sua família. E aí, como bônus, eles ganham ainda, esses discípulos, são agraciados por Deus com um lugar para repousar. Lídia e a sua família convidam Paulo e Silas para que durmam e passem os dias na casa deles. E Paulo e Silas passam uns dias lá. Dias depois, no mesmo lugar então de oração, onde Paulo e Silas voltam, provavelmente com Lídia também e toda a sua família, eles encontram uma garota possessa por um demônio. Diz o texto, diz a história, que esse demônio usava esta garota para adivinhações. E ela, ao ver Paulo e Silas, ela se dirige a eles e começa a elogiá-los, dizendo que eles eram homens de Deus, que eles estavam pregando o caminho da salvação.
Parece uma coisa como um demônio falando isso, mas Paulo é sensível ao Espírito Santo e percebendo que aquelas palavras tinham como intuito desviá-lo da dependência de Deus. Né? Aquelas palavras tinham o intuito de desviar Paulo da essência da sua mensagem e levá-lo a um orgulho, humano, né? Se inflar de orgulho, né? E parar então talvez de depender de Deus, né? E aí Paulo olha para aquela mulher, para aquela moça e expulsa aquele demônio no nome do Senhor Jesus, e aquele demônio sai daquela garota, né? Sai daquela moça. Porém, ela era escrava de alguns homens que usavam daquela coisa de adivinhação para lucrar em cima dela. E a atitude de Paulo em orar e ela ser liberta causa então um efeito contrário. Em vez de causar admiração do povo, em vez de causar alegria no coração daquelas pessoas, né? Não, Paulo e Silas se surpreendem, né? O efeito é um efeito contrário, talvez àquilo que Paulo e Silas desejavam, né? Eles são espancados com varas, diz o texto bíblico. Né? Aqui vara é qualquer pedaço de pau. Né? Com certeza não era uma vara fininha, não. Era algo tipo cabo de vassoura. E eles são espancados ali. Né? Diz o texto que tem as suas roupas rasgadas. Por fim vão presos em uma masmorra e presos pelos pés em um tronco. A pergunta que vem à mente, à nossa mente é: por qual motivo eles cantavam? Por qual motivo eles louvavam a Deus? Eles tinham um motivo para se alegrar? Essa é a pergunta que faz a gente pensar. Porque aparentemente, num primeiro olhar, eles não tinham motivo para isso. Não tinham motivo para isso. Mas certamente sim. Mesmo com os seus planos tendo sido totalmente modificados. Mesmo que as suas ações não trouxeram o resultado esperado, certamente era possível perceber que suas vidas estavam sendo usadas para levar o Evangelho às pessoas. E ao olhar com cuidado o texto, percebemos que é isso que trazia grande alegria para Paulo e para Silas. E me parece que mais do que alegria, era esse desejo de ser usado por Deus para levar salvação para a vida das pessoas, que movia Paulo e Silas. Prova disso é que quando eles são soltos ali, eles não saem, não fogem, eles permanecem ali. E o carcereiro, aquele mesmo carcereiro que havia prendido eles, que havia amarrado eles no tronco, este também é evangelizado. O carcereiro convida eles para sua casa, eles vão para a casa do carcereiro. E ali eles são tratados, se alimentam e tudo mais. Né? Paulo e Silas, presos, eles encontraram motivos para cantar. Mesmo amarrados em uma masmorra e machucados por pauladas, eles louvaram a Deus. E você? Qual o seu motivo de alegria nesse tempo de adversidade, de quarentena, de isolamento, de escassez? Qual o seu motivo? Como eles, planos foram mudados em nossas vidas, na sua vida provavelmente. Como eles, você com certeza teve resultados inesperados. Como eles, você agiu em alguns momentos de forma legítima, pensando no bem, mas o retorno foi sofrimento e dor. Mas o que me chama a atenção é que eles não pararam de se alegrar no Senhor e cantar louvores. E você, meu querido? Você ainda continua cantando e louvando ao Senhor? Você continua encontrando motivos para louvar a Ele e adorá-lo? Que Deus te inspire. Que Deus te encoraje. Que Deus traga à sua mente
e ao seu coração muitas razões para você louvar e adorar o Senhor. Porque Ele merece, Ele é digno de todo louvor. E assim como com Paulo e com Silas, as adversidades passam. Outras vêm, mas passam. Mas o que nos motiva é o fato de estarmos com o Senhor, pelo menos a mim, ser dele, poder ser um instrumento, um canal para abençoar vidas, ainda que distante das pessoas. Mas louvado seja Deus por toda essa tecnologia. E isso me move. O que move você? O que te faz louvar e cantar ao Senhor? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar. Bondoso Deus, nós nos colocamos em Tua presença. Clamamos a Ti, Senhor, que o Senhor, ó Pai, abra nossa mente e o nosso coração. Traga à luz, ó Pai, os motivos pelos quais o Senhor merece ser louvado e adorado. Certamente serão muitos, porque Tu és um Deus bondoso. Toda boa dádiva, diz a Tua palavra, todo dom perfeito vem do Senhor, ó Pai. E no Senhor não há variação, não há sombra de dúvidas. O Senhor é imutável. O Senhor é fiel. O Senhor é o nosso Deus. Por isso, neste domingo, nós Te louvamos pelas ricas e maravilhosas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Até mesmo por esta quarentena, por esse isolamento, por esse tempo de adversidade. E suplicamos a Ti, ó Pai, cuide de nós. Cuide das nossas famílias, ó Pai. Cuide das nossas finanças, cuide da nossa saúde, Pai. Aquele que está enfermo, aquele que está desempregado, aquele que perdeu o emprego, Pai, aquele que está cansado, aquele que está aflito e desanimado. Ó Pai, coloca a Tua mão sobre esta vida, Deus. E, ó Pai, traga restauração. Vivifica e renova a alegria e a paz em cada um dos corações que ouvir essa mensagem, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Quero lembrar a você que nós da Igreja Presbiteriana Independente estamos numa campanha para arrecadação de alimentos, para montagem de cestas básicas, para auxiliar famílias carentes. Se você deseja nos ajudar, seja pelo WhatsApp, seja pelo Facebook da igreja, Bebedouro IPI, entra lá no nosso Facebook, você vai nos encontrar lá, pode nos ajudar. Se você quiser colocar um comentário no YouTube, também pode colocar lá, nós vamos buscar o que você estiver nos doando. Amém? Que Deus realmente abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus. Amém.